Posso? Claro. Então vamos lá. Quando nós chegamos lá em Colossenses capítulo 2, a palavra lá também pode ser tida por meio, né? Acho que é... É a mesma preposição, de a. Preposição, Exato. Então, quando a gente volta um pouquinho no 1,15, né? Fala que ele é o primogênito ali. Segundo o próprio, vou citar, o Daniel Wallace, ele fala ali que é um... Eu preciso pegar para ler, né? Mas antes eu queria ter texto de João aqui, vamos lá? Só para comentar, né? Depois a gente vai Colossenses aqui de novo. É aqui que eu ia terminar e não deu tempo, né? Vamos lá, pode ser assim, ó. É João 1,3 assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, É a mesma palavra, de a. Então. Através dele. Exatamente. Tudo foi feito por ele e para ele. Sim, mas aí é que volta aquela pergunta. Por ele e para ele. Sim, Ele é o criador. É que volta aquela pergunta, né? Se tudo foi no sentido que o senhor está dizendo e não foi no sentido que eu estou tentando colocar, a adoração não poderia ser dada, tinha que estar àqueles, entendeu? Aí eu concordaria plenamente com você, entendeu? Então, é que em outros textos aparece, mas mesmo assim você não concorda. Então esse discurso, que tipo assim, se tivesse assim eu concordaria, nós sabemos que não é fato, né? Por exemplo, quando o senhor cita, o senhor trouxe aí muitos xerox, muitos documentos, muitos léxicos, muitas cópias de preparado pro debate. A pergunta é a seguinte. Mas tem que ser, né? A pergunta é a seguinte. Certo. O senhor crê em tudo que esses dicionaristas escrevem? Por que não? O senhor crê? Porque esses mesmos dicionaristas que eles desconstroem a maioria das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Quando eles desconstroem, vale? Não vale pra você. Então, é melhor ficar com a Bíblia, Francisco. Vem pra Bíblia. Fecha esses livros. Sim, eu sei. Fecha esses livros. Vamos pra Bíblia Sagrada. Sim, mas aqui falou por meio. Então, é que a palavra meio é através dele. Sim, mas tudo bem, eu entendi o que o pastor colocou. Então fica para que as pessoas vejam. Por meio, Hebreus falou por meio e João também falou por meio. Você entendeu? Por exemplo, aí quando você citou Colossenses aqui, só arrematando, você vai responder para Colossenses, como eu não sei falar hebraico, grego no caso, eu tenho que falar alguma coisa, porque eu não posso falar as coisas sem sentido da minha cabeça. Fica à vontade. Aqui nós temos liberdade. Então, a gramática do Wallace diz o seguinte, ó. Falando sobre o... lembrei agora, é um partitivo de subordinação, lá Colossenses, certo? Então ele diz o seguinte, se for... aí o que ele fala aqui? Se fosse partitivo de subordinação, a ideia é de que Cristo fazia parte da criação. Mas é subordinativo de participação. Se você pegar o léxico de Tai, ele diz que é. Você entendeu? Então, mas esses mesmos dois léxicos que você está citando vão dizer que a Apocalipse capítulo 1, versículo 8 é o filho. Aí você não acredita. Entendeu? Então você usa ao bel prazer. Quando serve para você, usa. Quando não serve, descarta. E você sabe que a maioria do que os dicionaristas, o pessoal que trabalha com os léxicos, fala, não somente você, todas as testemunhas de Jeová acham espúrios. Então você usa, nisso aqui, agora ele me ajuda, então nisso aqui eu acredito. Só que no mesmo capítulo, se você está falando, por exemplo, de alguém que está fazendo um texto, uma exegese textual, versículo por versículo, você só pega aquela palavra que te ajuda. Entende? Então, eu não acho que isso... Eu não vou dizer que não é honesto, mas vamos lá. Quantos primeiros e últimos existem na Bíblia, Francisco? O pai, só o primeiro e só o pai. Então, mas eu vou falar pra você. Então, tem quantos primeiros e últimos? Sim, um só. Quem é esse primeiro Jeová. e último? Ok, Jeová. Isaías 44 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Tá certo? Isaías. Agora mesmo, o Senhor disse que esse Redentor aqui é o Filho. É só voltar uns 10 minutos que todo mundo vai ver. Certo. Então é o Filho. Isaías 48, 12 diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, quem primeiro chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, os mesmos dicionários que o senhor está usando agora, vai mostrar que esse daí, aquela lá é uma referência a Jesus Cristo. E aí você vai dizer assim, não, aqui não pode ser Jesus Cristo. Ok, se não pode ser Jesus Cristo, então vamos para outro texto, Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, 13, eu quero saber então, agora quem é esse? Diz assim, ó: eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse agora, Francisco? Se aplica a Jesus, mas esse que eu acabei de visitar. Então, se ele é Jesus... deixa eu só construir a pergunta. Se ele é Jesus,
Então existem quantos primeiros e últimos? Então vamos lá, um só. Vou explicar mais uma vez para você entender, já que você está batendo tanto nessa tecla do Apocalipse 8, vamos lá. É obrigado a gente voltar na questão ficou um pouquinho do caráter lá, ficou por alto que eu percebi na sua fala, para provar isso, né? Você falou que é questão de caráter. Todos os dicionários estão dizendo que é uma reprodução, certo? Algo que é reproduzido não pode ser todo poderoso. Ele dependeu de alguém. Certo? Tá. Não, é o dicionário, para finalizar. Se alguém quiser, eu mando, tá? Reprodução. Reprodução veio a existência em algum momento no tempo. Então os lestes estão errados, então. Beleza. Se fala assim, tá dizendo reprodução. Tanto o Taia como aquele que eu citei lá, Tá. Quantos primeiros e últimos tem? Reprodução. Então, não quer dizer que o mesmo título aplicado a Jesus, aí que a gente volta na questão da cópia, né? Ele reflete tão perfeitamente o pai, que alguns títulos do pai é passado para ele, mas na sua essência eles não são iguais. É que eu vou provar na minha segunda pergunta que eu posso fazer para você, pode ser? Bora. Pode então ser, vamos lá que a gente precisa, Francisco, faça rápido essa pergunta, porque nós temos que ir para as conclusões finais. Isso vai ter outro bloco, né? Mas será que vai dar tempo? Não vai ter. Faça essa pergunta rápido, pastor César, por favor. Responda rapidamente. Por que a gente tem que encerrar agora se a gente tá na internet? Aí vamos a produção. Tudo bem. Então, qual é a pergunta? Mas vai dar tempo? Não vai. Eu tenho que explanar muita coisa, não vai dar tempo. Então vamos lá. Tenta agora e a gente vê com a produção seguinte, aí. Eu tenho aqui comigo, ó. Perguntas difíceis de responder dos colegas de vocês aí no usuário, né? Sim, eu achei interessante trazer essa matéria aqui, porque ele diz o seguinte na página 207, ó. Na questão da imortalidade. Depois que eu queria provar que Jesus não é igual ao Pai. Vamos lá. A imortalidade de Deus é essencial nesse sentido, somente Deus é imortal. Tá. Concordamos com Elias perfeitamente. A imortalidade referente a Deus, né, só ele tem. As outros demais seres, ela é comunicada. Concordamos com isso? Só Deus tem imortalidade no sentido de ser o ser absoluto e ninguém tem mais a imortalidade igual a ele. Então, a pergunta vai ser baseada aqui. Quando nós vamos aqui em João, será que vai dar tempo? Vai, fica calmo. Vamos lá. O pastor César responde aí. Se atrapalhar. João 6,53 nos é dito o seguinte. João 6,53. Você pode acompanhar aí. Ó. Pode falar. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, né, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então quando a gente vai pro 53, volta um pouquinho, diz o seguinte, ó. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes da carne, né, do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Então essa vida em si mesmo, concorda que é imortalidade? Segundo o dicionário é imortalidade. Segundo o Strong, qualquer outro, você pega a internacional, vida em si mesmo é imortalidade. Então ele concedeu aqueles que forem para o céu. Beleza? Então não é imortalidade igual a de Deus. Concordamos nesse ponto? Não. Sim, ok. Concordamos, né? Que eu não tô entendendo, porque a gente tá debatendo um assunto. Sim, eu quero provar aqui que ele, embora ele tenha esse título, ele não é igual. É isso que eu tô querendo provar pra você. Tá querendo fazer a distinção do pai e do filho. Exatamente. Acho que o pastor entendeu sim o que eu tô querendo fazer. Então tô entendendo o seguinte, que aquele que é concedido a imortalidade, só Deus tem imortalidade absoluta, essencial. Só Deus está dizendo, penso eu, pastor César, que a imortalidade do filho é derivada. É isso? Isso, é isso que eu vou mostrar o texto. Vamos lá ver aqui, ó. Então, quando nós vamos aqui um pouquinho mais na frente que João, que eu me atrapalhei aqui. Não, fica tranquilo. Por causa do tempo, né? É ao vivo e a cores aqui. Então vamos lá. Vamos ler João 5,26, então? 5,26. Isso, faz essa pergunta, depois o pastor César responde. Aí eu vou fazer a pergunta. E vamos para as considerações finais. Baseado nisso aqui, João 5,26 diz o seguinte. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também ele concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Segundo esse dicionário, que o pastor disse que pode estar errado, eu não sei, ele concedeu vida, Jesus concedeu vida. Eu não disse que o dicionário pode estar errado, Francisco. Eu disse, vamos lá. Agora há pouco eu falei assim, eu não vou falar isso, porque senão eu vou estar colocando palavra na sua boca. Certo. E é o que você está fazendo comigo. Então vamos lá. Mas não tem problema. Desculpa, a intenção não foi essa. O debate está alto nível. Eu debato com Não, sim, mas a intenção não foi essa. Quase 30 anos. Certo, então eu já sei como funciona. Tá tudo bem para mim, tá? O que eu disse para você é que quando o dicionário te ajuda, ele serve. Mas em 90% das vezes, o dicionário está contra tudo isso que você está falando. E aí ele não serve. Entende? Por isso, eu não citei nenhum dicionarista até agora.